Nós não vamos falar nada diferente, nada de novo. A palavra que nós vamos ministrar nessa noite é uma palavra que você já tem ouvido aqui na Nova, você já tem ouvido por todos os nossos pastores, uma palavra que de repente é uma palavra que está até batida, uma palavra que a gente insiste, mas uma palavra que precisa ser relembrada a cada dia, porque embora a gente saiba de muitos conceitos da palavra, parece que eles vão se diluindo na prática, quando a gente vai se deparando com situações, e quando a gente vê, parece que a gente não se conhece, e a gente fala, cara, não estou me reconhecendo, estou parecendo que eu não conheço nada disso, estou parecendo que não sei nada disso, que nunca ouvi falar nada disso, as minhas atitudes, as minhas palavras não estão condizentes com aquilo que eu tenho recebido de Deus, com aquilo que a palavra de Deus diz. E eu tenho certeza que como essa palavra faz sentido para a minha vida, eu me coloco plenamente dentro disso, eu tenho certeza que você também vai se ver um pouco dentro dessa ministração de hoje. Fragale, falando no culto da manhã, ele falou uma frase que eu anotei, eu estava ali com o pastor Ronaldo, e aí o Val falou uma frase, e eu falei, cara, estou fazendo minha pregação de hoje à noite aqui, vou anotar aqui. Fragale falou uma outra frase, eu anotei também, eu estava ali pegando a escola, né, para não ficar perdido aqui. E o Fragale falou de manhã uma coisa que é uma verdade. Ele disse, você nunca ouvirá desse púlpito de nenhum pastor ou líder da nova igreja que a vida e a caminhada com Cristo seria uma caminhada sem desafios, que não haveria desconfortos. Nós nunca falamos isso, a Bíblia não fala isso para a gente, a Bíblia nos promete vitórias, e as vitórias acontecem nas batalhas, é preciso que você saiba disso. E ele, quando falou aquilo, eu peguei um pouco daquilo, assimilei, eu falei, cara, é verdade, e eu não quero complementar aquilo que foi ministrado de manhã, na verdade. A palavra foi uma bênção. Se você não esteve de manhã, vai lá no YouTube, vai assistir a palavra do seu pastor. Mas eu quero, talvez, trazer um desdobramento disso que ele falou nesse sentido. Ou seja, eu sou um cristão, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou herdeiro, mas eu passo por lutas, passo por desafios, eu enfrento conflitos, eu enfrento ansiedades. E como é que eu lido com isso tudo? Então, eu estou tentando nessa noite trazer um pouco dessa meditação no sentido de desdobrar um pouquinho esse assunto com vocês. E eu queria dizer para você que Deus tem para cada um de nós um lugar de descanso acima de todo e qualquer problema, desafio ou circunstância. Você diz amém? Vamos repetir, falar assim, Deus tem para mim um lugar de descanso acima de toda situação. É isso que Deus tem para nós. Deus reservou para mim e para você um lugar de descanso. A Bíblia não diz que nós não teremos lutas, mas ela assegura que em meio à crise nós podemos descansar nele. E quando a gente fala de descanso, parece que a gente não vive num ambiente propício ao descanso. Eu não sei se isso acontece comigo, mas parece que o nosso século, parece que cada vez mais avançamos, a gente vai acelerando cada vez mais. A gente vai ficando cada vez mais escravo da tecnologia, que por si só acelera o nosso cérebro, né? A gente vai sendo a todo momento desafiado a metas, a conseguir resultados, a alcançar objetivos. Até aqueles aparelhos, por exemplo, eu tenho um aparelho de telefone celular que todos nós temos, parece que faz parte já do corpo humano isso aqui, né? Todo mundo tem um. O dia que você está sem o seu celular, parece que você está faltando um pedaço de você, é verdade ou não é? Até esse instrumento, ele tende, né, um instrumento que vem nos ajudar, ele tende a nos trazer preocupações. Parece que através do seu telefone,
as notícias te alcançam em segundos, não é verdade? Você fica ligado, você vai viajar, você está fora do continente, você está fazendo uma viagem, querendo esquecer de tudo, mas a mensagem chega, a notícia ruim parece que chega mais rápido, e quando você tem um celular com o WhatsApp funcionando, cara, ela te persegue, e a gente é envolvido nessa postura de acelerar e de se estressar. Isso acontece com todos nós. Você pode até dizer, pô, pastor, eu não sou esse cara. Talvez se você me diga dessa forma, talvez eu acredite em você, não tenho certeza se eu vou acreditar, mas eu vou dizer para você que você representa uma parcela mínima, talvez de 1% da nossa população, porque a grande maioria se enquadra dentro disso. Outra coisa que a gente se habituou é se preocupar com coisas, por conta desse ritmo acelerado, coisas que nunca aconteceram. Eu não sei se você tem uma experiência dessa para contar na sua vida, mas a gente se habitua a se preocupar com coisas que de repente não aconteceram. Você perdeu, você chorou, você perdeu um tempão, ficou preocupado, falou com todo mundo, pediu conselho, foi no gabinete e a coisa nem aconteceu. A gente parece que tem essa tendência humana de antecipar problemas e a gente se deixa afligir por isso. E quando essas coisas acontecem, e acontece porque nós somos humanos, acontece com todas as gerações, em toda a história, e já acontecia no tempo de Paulo. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no seu capítulo 1, ele vai orar pela igreja, entendendo tudo isso, entendendo essa ansiedade. Paulo era um cara que tinha intimidade com Jesus, tinha intimidade com Deus, viu Jesus face a face, recebeu a revelação da graça de Deus, um cara que passou por inúmeros problemas, situações, desafios. Ele chega a dizer, eu já fiquei, cara, sem nada, já tive escassez, já tive abundância, olha, não tem problema. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele conhecia quem ele era em Cristo, ele conhecia quem era o Cristo que ele acreditava e que ele estava. E Paulo diz, por conta disso, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E já naquele primeiro século, Paulo orando pela igreja de Éfeso, ele vai fazer uma oração que fica registrada, está lá no capítulo 1 de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 21, diz assim, leio na Nova Versão Internacional: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, percebam, entendam, tenham a revelação da esperança da qual vocês foram chamados e das riquezas, que vocês têm nele como herança, da incomparável grandeza e do seu poder para conosco, e os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. E ele vai falar desse poder, esse poder que opera em nós, que opera por nós, ele exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo assentar nas regiões celestiais, muito acima, diga assim, muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir, falando talvez aí do nosso século, do século 21, do século que nós estamos vivendo. Perceba que o poder de Deus mencionado por Paulo, e que Paulo pede a revelação, do Espírito Santo à igreja, que vocês tenham essa revelação, que vocês tenham essa sabedoria de entender o poder que opera
em vocês. E esse poder foi capaz de ressuscitar a Jesus depois de 3 dias. O que para a gente é impossível, o que para a gente é improvável, esse poder que opera por mim e por você, Paulo vai dizer que nós precisamos ter a revelação, porque é o mesmo poder que opera a nosso favor foi o poder que ressuscitou a Jesus. E não apenas isso, colocou Jesus em uma posição, em um lugar, assentado junto ao Pai, em uma posição de destaque. Você sabe que esses capítulos e versículos das cartas, dos livros da Bíblia, eles foram colocados pela sociedade bíblica brasileira, não digo porque, mas é uma convenção das sociedades, né, para que você consiga entender melhor a palavra. Mas quando Paulo chega no capítulo 2, ele está falando do poder de Deus que operou em Jesus, no primeiro capítulo. Mas quando chega no capítulo 2, Paulo vai se referir a mim e a você. Ele diz assim, Efésios 2, 4 a 6, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça, vocês são salvos. Deus, agora falando de mim e de você, nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Diga assim, eu estou assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. E agora eu vou lembrar a você aquilo que nós lemos no versículo 21 do capítulo 1. Esse lugar é um lugar muito acima, um lugar que vai além da circunstância, além da impossibilidade, além do problema, além dos desafios, além da crise. Quer dizer, em outras palavras, Deus quer te dar descanso, mesmo que você esteja vivendo situações de luta e desafios. Você entende? Você diga amém. Deus separou um lugar para você. Na verdade, o que Deus fez em Cristo e com Cristo, Ele fez comigo e com você. No capítulo 2 de Efésios, Paulo vai falar isso. Olha, da mesma forma que o poder de Deus ressuscitou a Jesus, Ele fez isso com vocês. E o melhor, da mesma forma que Jesus foi colocado num lugar de honra, vocês estão assentados com Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos ama. Um Deus que me amou e te amou, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós estivéssemos debaixo de uma transgressão, ainda que nós estivéssemos em débito. Deus não levou isso em consideração. Isso é graça, isso é favor, isso não tem a ver com mérito. Mas Deus fez isso por mim e por você. É importante que você entenda esse conceito inicial. Tudo que a gente vai falar daqui para frente, você precisa ter como base esse conceito. Eu não estou falando de meritocracia, eu estou falando de um amor incondicional. Deus me amou ainda que eu não merecesse. Me tirou de um lugar de crise e me colocou num local de honra, assentado ao lado. E esse local é um local onde há descanso. Você diz amém? Paulo pede a Deus, então, na sua oração, o quê? Revelação. Por quê? Porque é muito difícil. Paulo sabia, Paulo era um romano, né? Era um judeu de nascença, filho de mãe judia, tinha cidadania romana, né? Era um cara que conhecia, que estava envolvido na cultura grega, era um intelectual da sua época, que foi alcançado por o Evangelho, que recebeu a revelação da graça. E Paulo, entendendo a dificuldade das pessoas de lidarem com essas questões, porque quando está tudo bem, está tudo bem, está todo mundo sorrindo, não é verdade? Cara, quando a gente está ganhando, a gente está feliz, mas quando a gente está perdendo, é difícil a gente ficar feliz na mesma proporção. E é verdade que a Bíblia, ela nos traz a esse pensamento, e Paulo fala, cara, vocês precisam ter essa revelação.
essa revelação do que Jesus fez por vocês, essa revelação do meu poder que opera em favor de vocês, essa revelação e a sabedoria daquilo que a Bíblia diz sobre vocês. Quando Paulo fala para a gente, por exemplo, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e Paulo vai trazer para a gente uma palavra interessante, que ele vai falar que isso que Deus fez por nós chega a ser constrangedor. Esse amor incondicional que eu não merecia e me alcançou, chega a ser constrangedor. E Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos aqui, vou ler 14 e 15, depois 17 e 19, depois versículo 21, e Paulo vai falar para a gente, falando desse amor, falando da obra redentora de Jesus nas nossas vidas, falando do que Ele fez por nós, do poder dEle que opera em nós. E Paulo vai falar o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Diz assim: eu sou nova criação. As coisas antigas já passaram. Diga assim: na minha vida, eis que tudo se fez novo. Você pode dar um aplauso ao Senhor para a gente fazer barulho nesse lugar? Versículo 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus, por mim e por você, Ele trata Jesus como pecador, e isso com certeza nos constrange, porque alguém pagou o nosso preço por amor, alguém foi condenado por algo que não fez, alguém foi condenado por mim, para que eu pudesse agora ser beneficiado pelo amor e pelo favor que eu não merecia. Isso é graça de Deus. Diga assim: eu fui alcançado pela graça de Deus. Todos nós fomos alcançados. E Paulo termina falando nesse versículo de número 21, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus é diferente de justiça de homem. A gente tem uma percepção de justiça equivocada, porque nós sempre olhamos para a justiça sobre o aspecto humano, e Deus não lida dessa forma. O princípio da justiça de Deus, o princípio da justificação, o princípio do amor incondicional, ele joga fora a meritocracia, porque não tem a ver com o que eu fiz. Eu não fui justificado pelo que eu fiz, mas eu fui justificado, eu fui favorecido pelo que Jesus fez por mim. Houve, na verdade, a substituição. Jesus assumiu o meu lugar. Eu fui crucificado, para que eu agora, pela sua morte e redenção, pela sua ressurreição, nele pudesse estar assentado ao lado do Pai, assumindo o lugar de Jesus. Justificação é algo que a gente às vezes não entende. E quando a gente fala de justificação, a gente pode trazer sobre vários aspectos. O pastor Fragali falava de justificação no outro dia aqui na igreja, trazendo um ponto de vista jurídico, né? E eu queria trazer um ponto de vista familiar para vocês, que talvez fique fácil da gente entender um pouco dessa justificação. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha esposa sentada. Ana está sentada aqui na frente. E eu tenho duas filhas, então vocês devem conhecer, muitos de vocês conhecem a Natália, a Vitória. A Vitória está aqui, a Natália está
tá fora do Rio de Janeiro, então ela não está aqui hoje, mas a ideia é que nós somos da mesma forma pais da Natália e da Vitória. Vitória, você está por aí? Se estiver, levanta a mão. Nossa, está lá atrás, olha, no último banco. Beleza. É difícil de você ver. Mas a Vitória está lá. E eu sou pai da Vitória da mesma forma que a Ana é a mãe da Vitória. Nós somos pais. Mas, na verdade, alguém pagou o preço para que a Vitória nascesse. E, na verdade, o preço não foi pago por mim. Eu só entrei para me divertir, eu me dei bem, eu fui brincar no parquinho, foi uma bênção, uma glória, né? Cara, amei, maravilha. A minha esposa está aqui também, está feliz, porque ela também brincou, então ela está feliz. Mas depois disso, o que aconteceu? Cara, a mulher, ela começa a pagar um preço. A mulher começa a ter os sintomas da gravidez. A mulher começa a ficar enjoada. A mulher começa a ver o seu corpo, né, sendo alterado ali, né, ela vai crescendo e tal. E você sabe que para a mulher começar a crescer, coisa que a mulher não gosta, né? Você sabe que... Mas ela vai começando a ter algumas coisas e tal. Eu me lembro, não da Vitória, mas no parto da Natália. O médico não acreditou que a Ana ia ter o neném, né? A bolsa tinha rompido, o cara estava em Angra dos Reis. E aí nós fomos para a clínica lá para São José, e quando nós chegamos lá, o cara ele esperou um médico ver a Ana para falar assim, olha, realmente vai nascer. O cara veio lá de Angra dos Reis, e eu vi a minha esposa cheia de dor, sofrendo, aquela coisa toda ali, o filho quase nascendo, o médico não estava lá. E no final das contas, ela pagou um preço. Eu me lembro que quando tem aquelas coisas de amamentação, né? Aí, poxa, ai, tá doendo, sei, aquela coisa toda e tal, e não sei mais o que, e bota bombinha, e bota isso, e a gente começa a ver várias coisas que a mulher faz, que o homem não participa em nada. O homem só sai bem na fita, só posa na foto, né? Eu sou pai da mesma forma, mas quem pagou o preço foi a mulher. E justificação é isso. Jesus pagou um preço. Alguém pagou um preço para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar de um descanso. Alguém pagou um preço para que eu e você pudéssemos passar pela situação de crise confiantes numa vitória que Jesus já nos fez mais que vencedor. Você diz amém? Quando a gente entende essas coisas, a gente começa a entender que não tem a ver comigo. E eu começo a perceber o seguinte, cara, eu fui alcançado por Jesus. Eu tenho uma herança nele. A minha vida é conduzida por ele. A minha vida é guardada por ele. Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho promessas na palavra que me asseguram uma vida abençoada. Quando Jesus completa uma obra redentora, ele não só apenas assume o seu lugar, e você agora assume os benefícios do lugar dele, mas você tem alguém que se associou contigo. Você está associado com Jesus. Você diz amém? Ele se associou contigo. Ele está contigo para guerrear as tuas batalhas. Ele está contigo para te proteger. Ele está contigo para te guardar. Ele está contigo para te amar. Nós somos um com Ele. Nós temos uma aliança com Deus através de Jesus. Você diz amém? Quando a gente entende isso, quando eu percebo esse conceito, quando eu assimilo, eu começo a confiar em Deus. Eu começo a entregar as coisas a Deus e deixo de ser amassado pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação excessiva. Parece que eu volto a dormir melhor, parece que a paz chega ao meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele conquistou para você tudo o que você precisa. Pastor Fragalho hoje de manhã falava sobre a provisão de Deus, que Deus, quando fez o homem, Deus proveu. Deus fez o homem
no sexto dia, mas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, Deus foi provendo, Deus foi dando provisão. Quando Deus ele vai formar o homem, Deus forma o homem em um ambiente favorável, de modo que ele pudesse ser feliz, abençoado e desfrutar de uma vida prazerosa e proveitosa. Ele perdeu isso no pecado, mas Jesus nos trouxe de volta a essa posição. Jesus nos trouxe de volta a esse lugar. Deixa eu falar para você, querido, querida, Deus tem tudo o que você precisa. Entenda esse conceito de justificação. Entenda o conceito de aliança. Entenda que Ele ama você. Entenda o que Ele fez por você. Existe uma represa no Rio de Janeiro. Na verdade, ela atende a São Paulo, também é parte de São Paulo. Mas a maior represa de água do Rio de Janeiro é a represa de Paraibuna. Um dos nossos principais reservatórios aqui, para a gente o principal. E esse reservatório, ele tem uma capacidade de acumular 2 trilhões de litros de água. Na verdade, 2,6 para ser mais exato, é a capacidade do reservatório. É um número que a gente não pode imaginar. Imagina um reservatório gigantesco que ajuda a abastecer quase toda a cidade do Rio de Janeiro, e a água está lá para a cidade. Mas mesmo você tendo um reservatório de 2,6 trilhões de litros de água à sua disposição, é possível que você não tenha na sua casa água para regar um vaso de planta, para regar um vaso de flor, porque está tudo à tua disposição. E de repente você não está lançando mão daquilo que Deus colocou na sua disposição, e você quer fazer pelos seus méritos. Você quer regar talvez a sua plantinha com a água do teu suor, ou com a água de uma outra fonte que não seja Jesus. E às vezes a gente acaba se frustrando. A Bíblia diz para a gente, inevitavelmente, que eu terei situações onde eu vou precisar decidir, onde eu vou precisar crer. Hoje pela manhã o pastor Fragali falou nisso. A gente precisa crer nas palavras, a gente precisa crer nas promessas, a gente precisa declarar aquilo que a Bíblia fala sobre nós. E quando a gente olha para a vida dos nossos discípulos, dos discípulos que andaram com Jesus, esses caras que foram fantásticos, foram discipulados por Jesus, foram os primeiros apóstolos da igreja, a gente vê os caras num barco, Jesus, ele dispensa os discípulos, eles estão num barco, e de repente começa uma tempestade, o vento começa para lá e para cá, e eles então começam a ficar atemorizados, com medo. Eram pescadores, e ficam apavorados, e ficam atemorizados, e de repente eles veem alguém andando, se deslocando na direção deles, e os caras olharam e falaram: cara, tem um fantasma vindo na nossa direção. Você imagina, os nossos heróis tinham medo de fantasma. Olha, se você tem medo de fantasma, você está tranquilo, não há problema, porque esses caras viraram referências para a gente. Então, ele diz assim para a gente, Mateus, capítulo 14, Jesus imediatamente lhes disse, estava numa situação de crise, estava numa situação de ver as coisas acontecendo, mas não entendendo o motivo, não entendendo o porquê, estavam com medo de morrer, medo de afogar, medo do barco afundar, olhando para a tempestade. Aí Jesus está chegando, e aí, quando Jesus chega no versículo 27 do capítulo 14 de Mateus, Jesus vai falar, cara, Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Às vezes a situação de crise vai chegar, mas Jesus, ele vai chegar para você trazendo essa palavra, Rodrigo, coragem, não tenha medo, cara, sou eu estou por aqui, eu estou por perto, eu estou com você, eu não vou deixar você afogar, eu não vou deixar você morrer, eu estou aqui para te proteger.
E Pedro, né, sempre o primeiro a falar, Pedro, no versículo 28, vai dizer: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus fala: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Muita gente, quando olha esse milagre, fala: cara, Pedro afundou. Pedro é um cara de pequena fé. Pedro não se manteve. Cara, mas Pedro foi dos discípulos que estavam naquele barco, o cara que teve coragem de meter o pé naquelas águas e afogar. O que eu quero dizer com isso? Que o momento de desafio, que o momento de dificuldade, que o momento de crise que eu e você vamos inevitavelmente passar, é o momento que a gente precisa passar debaixo da palavra de Jesus, com os ouvidos atentos ao que ele disser. E Jesus falou para Pedro: cara, vem. Pedro, pode vir. E Pedro foi e andou pelas águas, e a gente sabe que Pedro, andando pelas águas, ele, mesmo assim, no meio do caminho, parece que ele deu uma amarelada, olhando para os fortes ventos, ele fica com medo, e ele começa a afundar. E Jesus, ele nos ama tanto, que mesmo diante das nossas infelicidades, de um erro, de outro, da nossa falta de fé, ele não vai deixar a gente sucumbir. Jesus pegou na mão de Pedro e falou: Pedro, cara, vem comigo. Cara, tu não vai afundar. E o final desse trecho vai mostrar os dois chegando e entrando no barco. Quer dizer, mesmo que Pedro não tivesse tido fé suficiente para vencer aquele desafio, Jesus, com seu grande amor, não deixou que Pedro se afogasse. E eu quero dizer para você o seguinte: ainda que você possa estar vivendo dias de ansiedade, de preocupação, de estresse, dias que você sabe como é isso, você é afligido por circunstâncias externas que roubam tua paz, que roubam tua alegria, que roubam o teu brilho. Mesmo que você esteja no meio da tempestade, olhe para Jesus, como Pedro olhou para Jesus naquele primeiro momento, e ele andou sobre as águas. E mesmo que você já tenha feito isso e de repente você afundou, entenda que Jesus te ama de tal forma que Ele não vai deixar você para trás, Ele vai segurar você, Ele vai te dar uma nova oportunidade, Ele vai dizer para você: cara, não precisa ter medo, tenha coragem, exerça a sua fé, cresça em fé, não precisa ter uma fé pequena, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Por que você está vivendo assim? Por que você está atemorizado? Por que você tem chorado? Por que você não tem dormido? Por que você tem se deixado abater pelas circunstâncias? Por que você tem andado pelo que você está vendo e não pela minha palavra? Onde é que está a tua fé? Pedro, guarda o teu coração. Talvez Jesus tivesse essa sacada de falar com Pedro: Pedro, guarda o teu coração de olhar as circunstâncias. A gente tem exemplos, muitos na Bíblia, onde as pessoas olharam as circunstâncias e deixaram de desfrutar do melhor de Deus. Onde as pessoas, por conta de se aterem ao momento, à situação, deixaram de experimentar o milagre. Mas também a Bíblia conta outras histórias de pessoas que, porque se posicionaram da forma correta, viveram o improvável, alcançaram o milagre, alcançaram a graça de Deus, viram o impossível acontecer. Diga assim: nada é impossível para Deus. A gente precisa ser ousado. Deus está dizendo para você hoje, querido: olha, as tuas tempestades estão sob meu controle. Cara, se você acha que não estão, elas estão sob o controle de Deus. Deus deu Jesus por você. Deus deu seu Filho por você. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Você é alguém de valor. Você é alguém que não apenas tem uma promessa, não alguém que... A Bíblia diz que
ressuscitou com Cristo, é um com Ele, está sentado em lugares celestiais. Mas é alguém que é favorecido por Deus. E por que Paulo fala isso para aquela igreja de Éfeso? Por que eu estou falando isso para vocês hoje? Por que o Espírito Santo nos inspira nessa direção? Porque definitivamente o descanso não é algo natural. O descanso não é algo natural. É difícil a gente descansar em Deus. A carta aos Hebreus vai dizer para a gente nisso, né? Cara, se tem alguma coisa que eu preciso me esforçar na nova aliança, é para entrar no descanso. É a única coisa na nova aliança que a gente tem legalidade na palavra para descansar, para buscar. Eu preciso me esforçar para quê? Para entrar no descanso. Eu quero terminar essa palavra lendo um trecho de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 31 a 34, dizendo e relendo aqui palavras de Jesus. Jesus diz assim para aquela multidão de pessoas no Sermão do Monte: portanto, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de todas elas, das necessidades que vocês têm. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como a gente tem andado inquieto com o dia de amanhã? E quando eu falo isso para você, eu sou o primeiro da fila, tá, pessoal? Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu tenho certeza que é para você também, se você for honesto, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Eu quero lembrar para você, sobretudo, as palavras de Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não permita que o seu coração seja contaminado, que o seu coração seja infiltrado, que o seu coração seja desanimado, que o seu coração seja abatido pelas circunstâncias. Não se permita ser esmagado pelas circunstâncias e pela ansiedade. O apóstolo Paulo, ele vai falar para a gente em Filipenses capítulo 4, ei, não andem ansiosos com coisa alguma, né? Antes, sejam conhecidas as vossas petições, pelas orações, com ações de graças, e só assim vocês terão a paz do Senhor que excede todo entendimento. O versículo que vem depois é uma consequência da gente não andar ansioso. Ele dá um conselho e fala: não andem ansiosos, entreguem ao Pai, guardem as suas ansiedades no Pai, e não façam apenas com oração pedindo, mas agradeçam ao Pai pelo que Ele vai fazer, pela palavra que vai se cumprir na vida de vocês. E quando a gente consegue entregar, a Bíblia diz que a paz que excede a todo entendimento. Que paz é essa? É uma paz que excede a razão, uma paz que excede as circunstâncias, uma paz que excede a lógica, uma paz que excede a impossibilidade. Essa paz vai guardar e vai encher o coração de vocês. Eu quero dizer para vocês que a paz do Senhor Jesus está disponível para você. Está disponível para você, mãe, para você, pai, para você, filho.
está disponível para você, empreendedor, está disponível para você que está passando por uma situação no seu casamento, está disponível para você que está vivendo uma situação no seu corpo físico, de repente de enfermidade. A paz do Senhor Jesus está disponível para você. Quando nós entendemos isso, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, quando a gente entende esse conceito de justificação, a gente começa a lidar melhor com essa situação. Você sabe que é muito mais fácil você admitir que você é templo do Espírito Santo. É muito mais fácil você admitir que Ele está em você. Às vezes o estar nele é mais complicado. E a Bíblia nos conduz a esse raciocínio. Esteja em Cristo. Esteja nele. Nele você é mais que vencedor. Nele você é justo. Nele você é perdoado. Nele você é santo. Não basta você estar apenas limitado a você. Você não vai chegar a lugar nenhum. Nele você é um com Ele. E o apóstolo Paulo vai trazer para a gente essa percepção. A minha oração, eu quero orar contigo nessa noite. A minha oração contigo é a mesma do apóstolo Paulo. Que Deus te conceda esse espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, para você entender que a obra que Ele fez por você é completa. Não falta nada. Para você entender que Ele te chamou para uma vida plena, que a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E que por mais que as coisas, às vezes, aparentemente não estejam conforme você acha que deveria estar, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Você crê nisso? Eu quero fazer uma oração contigo. Talvez eu vou pedir para a igreja ficar de pé. E eu vou pedir os pastores e os nossos líderes que se juntem a você. Você que fala para mim assim: pastor, cara, eu entrei nesse lugar e eu preciso receber essa oração. Eu quero descansar no meio das crises. Eu estou vivendo isso na minha vida e não estou conseguindo lidar com isso direito. Não estou conseguindo trabalhar essa questão na minha mente, no meu coração. Isso tem me atrapalhado. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que a paz do Senhor guarde o teu coração e te encha nessa noite. Hoje é a noite de você sair daqui restaurado. Hoje é a noite de você sair daqui leve. Você diz amém? Cara, eu creio nisso. Hoje é a noite de você sair daqui pensando diferente, com uma outra percepção. Talvez sair daqui louvando a Deus ao invés de lamentando, ao invés de murmurando, mas agradecido a Deus. Se você diz para mim: Jorge, eu quero receber essa oração, é comigo que você falou, eu queria convidar você a estar aqui na frente e nós vamos orar por você. E esse espaço está aberto para você. Quem fala com a gente é o Espírito Santo. A gente está em casa, a gente está em família, e você tem a opção de vir aqui à frente, amém? Seja bem-vindo. E receber essa oração conosco. Aleluia. Enquanto você está chegando, eu vou pedir para os pastores, para os líderes que estiverem aqui, se puderem orar com essa turma, abençoar essas pessoas. Se você puder fazer isso. Amém. Jamais herança, força e proteção. Minha confiança é te ver à frente. Vejo o libertador. Eu sei que nunca estarei só.
Você é minha herança, força e proteção. Minha confiança é te ver à frente. Vejo o libertador. Eu sei que nunca estarei só, jamais abandonado. Você é minha herança, força e proteção. Minha confiança é te ver à frente. Eu vejo o libertador, e eu sei que nunca estarei só. A cada hora, cada instante, sua fidelidade sempre esteve, para sempre estará. Nas vitórias, nos fracassos, sua lealdade sempre esteve, para sempre estará. A cada hora, a cada instante, sua fidelidade sempre esteve, para sempre estará. Nas vitórias, nos fracassos, sua lealdade sempre esteve, para sempre estará. Sempre esteve, para sempre estará. Sempre esteve, para sempre estará. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre a vida desses queridos e queridas a tua paz. A paz do Senhor que excede a todo entendimento, o descanso que a tua palavra nos promete. Nós queremos agora tomar posse pela fé daquilo que já nos foi concedido pela graça. Ó Deus, nós abençoamos as pessoas que estão conectadas a nós, ouvindo essa palavra pela internet, que sejam alcançados pelo teu favor, que sejam alcançadas pela tua graça, que sejam cheias do Espírito Santo e que, ó Deus, recebam do Senhor o descanso que a tua palavra nos promete, o descanso que a tua palavra nos inspira a buscar em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por essas vidas, te agradecemos, ó Deus, pelos teus milagres, pelo teu favor, em nome de Jesus. Que você diga amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.